Pode falar. Muito obrigado, viu, gente? Então, meu nome é Iseli Reis, eu sou CEO da Flexi Medical, a minha formação é arquitetura hospitalar, né? E o que a gente desenvolve aqui são as unidades móveis de saúde. A gente é uma empresa com um propósito social e a gente transforma carreta, van, ônibus em unidade de atendimento, e recentemente a gente lançou junto com o High Hub as cabines de telemedicina, né? Então, estamos aí para democratizar o acesso à saúde. Legal, parabéns. Muito bom. Vivi. Olá, Juliana, tudo bem? Eu sou a Vivi da WeConecta. A nossa empresa é uma plataforma digital com foco no engajamento do colaborador, do usuário do plano de saúde, para melhorar os hábitos de saúde e, com isso, reduzir o índice dele de risco para o câncer de mama, né? Hoje é o nosso produto principal, mas o nosso foco é em todas as doenças não comunicáveis, né? Hoje, nós estamos ali com alguns clientes anjos trabalhando nessa estratificação de risco, né? A gente faz a estratificação de risco dessa pessoa, desse usuário, para o nosso cliente poder tomar ações estratégicas para a melhora da gestão em saúde daquela amostra, né? Então, hoje, nossa empresa é uma empresa B2B2C. Tá, legal. Que tipo de doenças são doenças não comunicáveis, além de câncer de mama? Só de curiosidade. Perfeito. As doenças não comunicáveis são todas as doenças não transmissíveis, né? Aqui no Brasil é mais conhecido como DCNTs. Então, a gente tem a diabetes, a gente tem as doenças cardiovasculares crônicas, tem as doenças pulmonares e tem o câncer, né? A gente pegou o mais difícil, porque realmente engajar uma pessoa para poder se prevenir para o câncer, né? Fazer um diagnóstico precoce, fazer uma prevenção adequada, parece fácil, mas não é. Porque a pessoa ela só quer para ver. Mas a gente está tendo bons resultados e por isso a gente ajuda na redução de sinistralidade. Não, parabéns, baita missão aí, muito legal. Legal. Obrigado, Vivi. Daniel. Bom, boa tarde, eu sou engenheiro, eu tenho uma consultoria de privacidade, segurança para pequenos laboratórios, hospitais, mas o meu interesse é mais para a Livon, né, que o Fernando conhece o Dr. Rodrigo. A gente trabalha com atenção primária, focado na porta de entrada na saúde ocupacional, para evitar agravos, problemas, vamos dizer assim, né? Então... Gateway da saúde, né? Assim, evitar com que a pessoa vá desnecessariamente ao SUS, ao pronto-socorro, ao médico. O que a gente tem feito hoje, né, que as empresas grandes, né, enxergam mais valor é que, por exemplo, a gente atende aqui, sei lá, uma empresa ali em Joinville que tem 20 mil funcionários. Imagina, eles têm 4, 5 ambulatórios, e o desafio deles no começo do ano era saber quantas consultas que o médico do trabalho fazia por dia, entendeu? Porque estava achando que o cara não trabalhava muito. Então, assim, nem preocupado com a resolutividade. Então, imagina o desafio, né? E o que a gente faz, né? A gente implementa tecnologia e metodologia para aproveitar que aqueles médicos que hoje, né, estão lá fazendo basicamente papel, eles trabalhem para a área da saúde, né? Sim. Então a gente implementa um inquérito ocupacional que vai além daquelas perguntas básicas, né? Então, assim, o médico hoje é obrigado a perguntar se aquele funcionário tem alguma doença crônica, quais são os hábitos de vida. Então, ou seja, ele não consegue finalizar o ASO do paciente se ele não preencher o inquérito bem pronto, né? Sim. E a gente trabalhava com essas mesmas empresas, com programas de qualidade de vida, esses outros programas. A gente aplicava uma metodologia de APS, só que a gente conseguia aí, né, um engajamento aí de 40% a 50%, né, dos colaboradores, né? Tinha uns que não se engajavam de jeito nenhum, né? E agora, no período no máximo de 12 meses, a gente coloca 100% da população engajada, né? Então, porque é obrigatório, né? Uhum. Então, ele não tem como fugir, né? Então eu tenho e é uma despesa que a empresa já tinha, né? O médico, ele
eventualmente, se o médico do trabalho, em geral, ele não gosta muito de fazer esse atendimento, né? Ele acaba sendo trocado por um médico clínico, né? Ou por uma outra especialidade, mas ele começa a ser, né? Ele não faz mais só a emissão do ASO, simplesmente aquela, pô, tá bem, carimbo e vai embora, né? Então ele é obrigado a ficar ali um tempo, né? Senão ele não consegue assinar o ASO, se ele não preencher tudo aquilo, ele não consegue mandar. Então, assim, é o que a gente está fazendo hoje. Tentei explicar, né, de maneira bem simplificada aí, né? Mas esse é o contexto, né, Daniel? Medicina do trabalho é uma outra área que está passando por uma transformação. Tá, a gente está começando a olhar para isso. Legal. Agora a palavra é sua. Tá, posso compartilhar minha tela? Claro, com certeza. Enquanto a Júlia abre a tela dela, só queria fazer um pequeno comentário. Hoje, os médicos do trabalho são super parceiros no engajamento com a WeConecta, porque eles são os principais interessados para essa mudança de hábito, né? Dos colaboradores dentro das empresas. E o ecossistema de tecnologia está olhando mais para a medicina do trabalho, né? Acaba se complementando, né? A medicina do trabalho, junto com gestão em saúde, acaba sendo uma coisa só. Deixa eu apresentar aqui minha tela. Vocês estão vendo? Sim, perfeito. Sim. Boa. Vou dar acho que não está do começo, porque tem um slide que eu me apresento antes. Para eu falar um pouco de mim, né? Eu tenho 30 anos, sou mãe do Simba, que é um Golden de 1 ano e meio, que é um terrorista. Adoro fazer yoga, faço muito, todos os dias. Gosto de correr, sou apaixonada por viajar e por arte. Tanto eu pintar quanto comprar dos outros. Fiz administração na GV, comecei minha carreira no mercado financeiro, no Credit Suisse, depois eu fui para fundo de Private Equity, daí eu caí na Endeavor, que foi quando eu me apaixonei pelo mundo de empreendedorismo, inovação. Passei 5 anos na Endeavor, criei uma rede de networking muito parruda, assim, mas quando eu saí da Endeavor, queria fazer, eu tinha ido para Israel num programa para levar empreendedores para explicar por que Israel virou the Startup Nation, e eu acabei me encantando com Tel Aviv, com o ecossistema. E aí, quando eu saí do Endeavor, eu falei, quer saber? Eu conheci um monte de fundo, empresa, vou lá nas que eu gostei, bater na porta e falar que eu estou vindo morar aqui, se eu posso vir trabalhar num desses fundos, né? E acabei indo trabalhar no Pico Ventures, um fundo de venture capital em Tel Aviv, que foi incrível, assim, e aí a gente poderia passar, assim, uma aula inteira só falando disso, mas eu não vou entrar muito nisso. Mas o fato de eu estar lá em Israel e eu conhecer o pessoal da Drogasil, eu conheci o conselho por causa da Endeavor, parte do conselho, dos fundadores da Droga Raia e Drogasil. Eu acabei sendo chamada para ajudá-los a fazer uma pesquisa do que era o futuro da farmácia, porque eles começaram a perceber que o que os trouxe até onde eles estão agora não é o que vai fazer eles darem o próximo grande salto de crescimento, né? Então, só um contexto rápido aqui. A Raia Drogasil é fruto da fusão da Droga Raia e da Drogasil, 2 empresas praticamente centenárias que se juntaram em 2011, e quando se juntaram, enfim, virou instituição Raia Drogasil, mas mantiveram-se as bandeiras Droga Raia e Drogasil, porque eram bandeiras de marcas muito fortes, e foi feito todo um trabalho de branding, propósito, e cuidar de perto da saúde e do bem-estar das pessoas em todo momento de suas vidas é a missão da Raia Drogasil desde 2011, tá? Só que em 2011, quando eles fizeram a fusão,
e fizeram o planejamento estratégico e etc. E essa fusão demorou 5 anos para ser concluída, porque eram 2 empresas muito grandes, complementares, mas muito complexa a fusão. Toda fusão é complexa, mas, enfim, é uma das fusões mais bem-sucedidas do Brasil. A estratégia de crescimento foi expansão de lojas. Assim, vamos abrir loja, abrir loja, abrir loja, abrir loja. Tanto que vocês veem no Brasil inteiro uma Droga Raia ou Drogazil a cada esquina. E a empresa tem como eu posso dizer, um talento de execução operacional muito fora da curva. Então, a RD soube crescer de maneira sustentável, mantendo o padrão de loja e padrão de atendimento das pessoas de uma maneira muito acima da média, e virou o grupo de varejo farmacêutico maior disparado, assim, deve ser pelo menos 10 vezes maior do que o segundo, que é a DPSP. E aí, então, ó, vocês veem aqui o número de lojas, né? Com as 2 juntas aqui em 2011 eram quase 800. E aí, no final de 2018, eles começaram a se provocar sobre e ver que o mercado inteiro estava se digitalizando, e começou a transformação digital, né? Que era digitalizar a empresa, ter o app, o e-commerce, nananã. Pensa que eram 2 empresas centenárias, então, sabe, sistemas antigos, legados, etc. Só que o conselho começou a se provocar de que o futuro da farmácia não era digitalizar ela, não era ser omnicanal. Isso era básico, assim, era necessário. E aí eles começaram a se questionar qual era o futuro da farmácia, que foi aí que eu conheci, que eu conhecia o pessoal, e eles me procuraram quando eu estava morando em Tel Aviv para começar a entender qual o futuro da farmácia. E tinha um ponto de partida, né? Um estudo... Opa, estou tentando... Então, aqui, só para vocês verem, a consolidação do varejo, a segunda onda de transformação digital, e aí veio o tsunami da saúde, né? E aí, eles me procuraram, porque eu estava morando em Israel, e eles viram que o futuro da farmácia era sair do varejo da doença para ir para um serviço de saúde. E sair do mercado de sick care, deixa eu ficar doente para me cuidar, deixa eu me cuidar para eu não ficar doente. Só que tudo isso é muito controverso para uma farmácia que vende medicamento, né? Nessa pesquisa que foi feita, né? Quando eles perguntavam para as pessoas, quando você pensa em farmácia, o que vem na sua cabeça? Era remédio, droga, doença, shampoo, conveniência, preço, acesso, nada a ver com saúde. E aí eles viram que aquele mote lá, nossa missão é cuidar da saúde e do bem-estar das pessoas em todos os momentos de suas vidas, de fato é o que a gente tinha que fazer, mas que a gente não estava fazendo, né? A gente não era percebido por isso, pelo menos, né? E aí, eu conheci o Bruno, que é filho do fundador da Droga Raia, e estava 12 anos na empresa, tinha saído da empresa para estudar, fazer outras coisas, e o conselho puxou o Bruno e falou, olha, a gente quer que você volte para liderar essa transformação do varejo para a saúde. E o Bruno falou, não, eu só volto se eu ficar 1 ano fora desaprendendo tudo que eu sei para voltar com uma cabeça e uma página em branco. Foi aí que o pai dele nos conectou e eu falei, putz, vamos começar, eu posso te ajudar e podemos começar por Israel, porque é um país que, enfim, foi fundado há 80 anos com uma base de dados 100% integrada. Você não tem lá o problema de fragmentação de informação. Só para vocês verem aqui o Simba vindo participar da aula. Não tem o problema da fragmentação dos dados. Você entra em qualquer hospital e um médico que nunca te viu na vida sabe todo o seu histórico e sua árvore genealógica. E o governo, que é super pró-empreendedorismo, disponibiliza isso
para os empreendedores inovarem e trabalharem em cima disso. Então, enfim, foram 10 dias, assim, muito relevantes, que a gente aprendeu muita coisa, assim, a gente visitou um monte de startup, a gente visitou grandes empresas para entender modelos de inovação, porque era um shift muito grande, né? Uma empresa centenária de varejo farmacêutico mudar a cabeça para virar uma empresa de saúde, que é o que o conselho quer. E aí o Bruno ele queria estudar isso, eu acabei me apaixonando pelo projeto também, e a gente acabou indo fazer essas imersões nos Estados Unidos, no Brasil e na China também, para entender modelos, etc., e depois criar nosso próprio, né? Entender as transformações que estavam acontecendo no mundo da saúde, para entender como que isso ia se aplicar ao modelo de farmácia. Então, a verdade é que a Raia Drogasil, quando você fala em inovação em grandes empresas, a Raia Drogasil começou com a transformação digital, timidamente, depois foi para o que vai me disruptar, assim, que não é o normal, né, o by the book, para agora, e aí eu vou entrar nisso depois, está fazendo o Open Innovation tradicional, que é como normalmente as empresas começam. E aí, a gente criou essa estratégia de 2030, que era cuidar de perto da saúde, do bem-estar das pessoas em todos os momentos de suas vidas, mas começando por ter pessoas mais saudáveis, então a gente, como empresa e colaboradores, precisava walk the talk, né? A gente precisa ser saudável se a gente quer se vender como uma empresa saudável. Depois a gente precisa ter um negócio mais saudável, né? E também contribuir para um planeta mais saudável. E isso se converteu numa estratégia de... Oi? De varejo farmacêutico para a criação de uma nova farmácia que tem, além do que já existe na farmácia, tem hubs de health hubs, né, que a gente chama, que são hubs de serviço, que oferecem serviços. Daí, marketplace de produtos de saúde. Então, hoje, você entrar no app da Droga Raia, da Drogazil, na farmácia, você tem 10, 15 mil SKUs. No app, no site, você já tem uns 250. Então, que nem movimento que todos os grandes varejistas estão fazendo. Mas aqui tinha uma visão particular de saúde. E o terceiro, englobar isso dentro de uma plataforma, né? Eu vou tangibilizar isso, porque não é nada óbvio tudo que eu estou falando. Mas... E tinham enablers para isso tudo acontecer, né? A gente precisava focar mais no cliente, focar mais nas pessoas, criar uma logística. Quem não sabe o que é 1P e 3P, 1P são produtos que a gente compra e revende, 3P são produtos de sellers que entram no marketplace, então, enfim, que a gente só transaciona. Criar uma cultura digital inovadora, e a gente criou o fundo RD Ventures, porque quando a gente foi pôr no papel o que a gente queria criar, como a gente, dessa nossa pesquisa aqui desse ano, a gente falou, a gente não vai conseguir fazer isso sem investir em algumas empresas. Então, aqui embaixo, mostra um pouco do nosso mapa de marcas e empresas, né? Então, aqui, isso, marcas próprias, são marcas que a gente criou internamente. Droga Raia e Drogazil, as bandeiras. Conecta lá uma startup que a gente investiu para impulsionar o nosso marketplace. Stix, o programa é um programa de gamificação que a gente criou em conjunto com o GPA. A gente agora está criando a empresa de RD Ads para vender mais
propaganda da indústria nas farmácias e em todos os nossos canais, porque afinal de contas são 2.500 farmácias, 40 milhões de CPFs cadastrados, um fluxo muito grande, então tem muito dinheiro aqui. E na parte de baixo, olhando para a saúde, a gente fez o acqui-hire da TechFit, que é a Tecnonutri e o Workout. A gente investiu na Healthbit, que é uma empresa que faz um pouco do que a Vivi estava falando, né? Ela faz screening da população da empresa, entende clusters de sinal amarelo e evita esses clusters de virarem sinais vermelhos, para ajudar a reduzir sinistralidade. A gente acabou investindo nisso, porque a gente tem a Universe, que é uma unidade de negócios da Raia Drogasil bem grande, onde a Universe é um desconto de medicamento para empresa dar como benefício para seus colaboradores. Então, hoje a Universe tem uma carteira de milhares de clientes, mais de 1.000 empresas. Então, a gente falou, pô, hoje a gente já tem um canal, né? Já tem mais de 1.000 empresas que a gente distribui benefício Universe de graça, porque traz fluxo para a farmácia, porque a pessoa vai poder comprar na Droga Raia ou na Drogasil com desconto. E se a gente começar a colocar outros produtos de saúde, como a Healthbit, para fazer o screening e ir criando também um produto B2B? Então, enfim, aqui essa ideia, resumidamente. A 4Bio é uma empresa que a gente investiu em 2015, que é de transporte de medicamento especiais, né? Enfim, de fertilização, de câncer e etc. A Manipulae, que foi oportunístico, e a gente sempre quis entrar no mercado de manipulados, e a gente, enfim, investiu nessa empresa. A Cuco, que existe para aumentar a aderência do paciente ao tratamento, que para a gente é bem importante quando fala no crônico, né? O diabetes, seguir o tratamento dele, não deixar de tomar a insulina dele, é o nosso cliente mais valioso no fim do dia. E para a Vitat, especificamente, no primeiro momento, Amplimed, que é um prontuário eletrônico, porque dados é crucial nessa estratégia, e o Labi, que é um laboratório de exames de baixo custo, que faz check-ups, exames de sangue normal, mas que agrega muito na jornada que a gente queria construir, né? E aí, qual que é o conceito dessa plataforma, né? É ser uma rede física e digital que conecta pessoas, serviços, produtos e conteúdo para potencializar o cuidado e transformar a saúde em uma experiência diária. Então, tem a plataforma de saúde, que é o número 3 lá do outro slide, que engloba tudo, que contém a nova farmácia, marketplace de serviços, que pode ser telemedicina, pode ser telepsicólogo, telenutrição, telefisioterapia, e marketplace de produto de saúde. Isso tudo integrado por jornadas e dados, né? Então, aqui aí a gente acabou, enfim, só contando a história, né? A gente começou como RD Saúde no começo de 2020, daí a gente começou a construir a plataforma. No primeiro trimestre do ano passado, a gente comprou a TechFit e virou Vitat. E começamos a operar em junho do ano passado. E aqui, a carinha da Vitat, né? Então, você entra... aqui são os hubs, enfim, é uma marca de saúde, né? A gente quis se desplugar das marcas Droga Raia e Drogasil, que são vinculadas à doença naturalmente. E aqui eu vou mostrar esse videozinho que é bem legal. Só preciso entender como fazer isso. Vai dar certo. Calma. Não, se o vídeo se rodar para você, roda para a gente, assim. Daí só tem que ver a questão de som. Calma aí, deixa eu abrir, que eu fiz isso outro dia, eu consegui. Ei, Deb, presta serviço para o exterior e precisa... Calma, vocês estão vendo essa tela ou não? Tamo, do YouTube.
pro YouTube. E o volume? Tá legal. Vocês estão ouvindo? Ah, ótimo. Quer receber seu pagamento sem complicação? Você não precisa pagar mais caro para fazer. Vitati chegou para te fazer uma pergunta. Que tal ficar de bem com você mesmo? Dentro do possível, todo mundo vive tentando levar uma vida mais saudável, não é? Comer bem, meditar, fazer exercícios, dormir direito, hábitos simples na teoria e complicados na prática. Lembre-se que bem-estar nada mais é do que estar bem. E tudo bem se a sua vida saudável não for exatamente como a gente vê na internet. A gente não precisa viver na academia para cuidar da saúde. A gente precisa fazer tudo o que for possível para viver bem consigo mesmo. É para te dar essa ajuda que chegou o Vitati, sua rede de saúde e bem-estar para viver por inteiro. Pronta para te conectar com pessoas, produtos ou serviços, Vitati foi criada para todo mundo ter uma relação mais saudável com a própria saúde. Do podcast que fala sua língua, passando por um espaço exclusivo de cuidado, até chegar no app, repleto de programas, conteúdos e profissionais prontos para te ajudar. E aí, vamos viver esse novo cuidado diário e possível? Vitati. Você de bem com você. Bom, então, isso explica um pouco da Vitati. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Ops. Ah, tá. Acho que tangibiliza um pouco, né, do que a gente está fazendo, do que a Vitati se propõe a ser. E depois deem uma baixada no aplicativo, vocês vão ver. Você baixa o aplicativo, ele faz perguntas, entende? A Juliana tem 30 anos, gosta de fazer yoga, então pode entrar num programa de movimentação, ou ela tem diabetes. E aí, você pode ou entrar num programa que tem conteúdo, produto e serviço, ou no marketplace para agendar um serviço ou comprar um produto puramente, pura e simplesmente, né? Então, isso é a Vitati. Hoje a gente está com 150 pessoas, um desafio muito grande de integração das empresas que a gente comprou, das culturas de RD Saúde, com TechFit, com AmpliMed. Então, a gente está vivendo ainda essa parte, assim, o final tem que ser um ecossistema, mas a gente primeiro precisa estar mais sólida, a base precisa estar mais sólida para ir preenchendo esse ecossistema com outros serviços, fornecedores e etc. Então, esse é o momento de Vitati. E aí, no final do ano passado, o que aconteceu? Eles começaram a perceber que esse movimento de olhar para fora para inovar estava só acontecendo pela Vitati, não para o varejo tradicional da RD. Então, eu acabei sendo chamada para montar a área de Innovation, que está dentro da plataforma RD Ventures, e que startups que resolvem esses desafios, aí fazendo pitch days e POCs, provas de conceito, para depois virarem contratos comerciais. Se depois, tendo testado esse negócio, isso pode virar estratégico para a Raia Drogasil, a gente faz pode fazer um investimento, e aí a gente tem o time de Value Creation, que olha para esse grupo de empresas com olhar de investidor e ajuda essas empresas a navegarem dentro do transatlântico da Raia Drogasil, né? Então, a gente estruturou essa parte que estava capenga do lado do varejo, né? Eu continuo, como eu falei, eu continuo tendo mandato de olhar para a saúde, mas enquanto a gente não arredondar o que tem hoje e consolidar a base Vitati, a gente não vai trazer mais nada novo para o ecossistema. Então, acredito que até ano que vem, só ano que vem eu vou começar a olhar para novas coisas de saúde. Então, aí falando um pouco de... Quer perguntar? Pode apertar no meio, assim? Como é que é? Pode, super. Uhum.
Então tá. É o seguinte, aquelas empresas que vocês investiram ou adquiriram e deram êxito nos empreendedores? Qual é o modelo? Tem de todos os modelos, mas nenhum o empreendedor saiu 100%. Tem empresa que a gente comprou 100%, mas o empreendedor tem que estar amarrado, ele tem que ficar alguns anos ainda na empresa, e aí parte do valor da empresa está atrelado a metas e etc. Mas tem empresa que a gente comprou 10%, tem empresa que a gente comprou 20%, tem empresa que a gente comprou 51% e tem empresa que a gente comprou 100%. Todos os modelos, mas nenhum que o empreendedor, tipo, entrega a chavinha e vai embora. Tá, legal. Outra pergunta, assim, eu vi ali naqueles caminhos ali, né, 1, 2, 3, né, por exemplo, né, assim, isso aí, tá? O Open Innovation, tá? Vocês, assim, o grande desafio, né, pelo menos que a gente vê, né, dessas indústrias mais tradicionais, né, e não sei se a RD se encaixa nisso, né, é que assim, pô, legal, tem lá o Open Innovation, mas o cara da inovação ele não consegue engajar o time dele da operação, né? Então, Boa. assim, que legal, vamos fazer saúde ocupacional, tem que Open Innovation, pô, vamos achar um outro cliente para botar, assim, não, cara, quer fazer um Open Innovation na casa dos outros, né? Então, assim... Exato. É uma ótima provocação, né? E aí, então, assim, quando vieram com essa ideia de montar a área de Open Innovation, eu falei assim, olha, a gente vai ter que negociar várias coisas. Primeiro, o total apoio do CEO e dos VPs, total apoio, e aí isso desce para a diretoria e depois para os gerentes. E aí tem o primeiro pilar, que para mim é o mais importante, que é a cultura de inovação, que eu vou contar como a gente está tateando isso. Depois a gente fez parcerias estratégicas para ajudar a gente a navegar no ecossistema, a buscar as empresas e etc. Aí, a empresa também fez no ano passado, assim, um resumo de 14 iniciativas que queria atacar esse ano. Então, a gente usou essas 14 iniciativas para engajar os VPs e os diretores a olharem para fora e olharem soluções que possam resolver esses problemas, para não ter essa questão de eu trazer alguma coisa que não faz sentido para você, que agora você não quer. Então, isso tem que estar muito bem alinhado com o diretor e o VP da área. E é para isso que a gente faz o mapeamento. Porque ele vai me falar as dores dele. Ele vai falar, eu quero uma solução para isso, não eu vou trazer uma solução que eu acho legal. Eu até tenho o papel de provocar e etc. Mas a área tem que estar comprada, senão não acontece. E no início do ano, esses pontos, eles são informados para o mercado, tipo uma RFP, ou isso é uma coisa mais que tu fica olhando e quando tu enxerga alguma coisa, tu traz? Como é que essa publicidade da... Ótima pergunta também. Assim, na última reunião que eu tive com o VP que está em cima da RD Ventures, né? Eu estava muito desconfortável de começar um posicionamento para o mercado sem ter uma história ainda para contar. E aí ele falou assim, eu não me importo, começa a contar. Então, o que eu estou fazendo agora, neste momento, tá? Eu estou junto com o time de branding, montando uma landing page para explicar o que é Open Innovation, o que é a plataforma RD Ventures na Raia Drogasil. E aí a gente vai começar a comunicar pelo LinkedIn, que é nosso canal de comunicação institucional, ações específicas. E quando a gente tiver histórias de POCs que viraram contratos comerciais, etc., a gente vai, enfim, ter histórias legais para contar. Mas, por enquanto, a gente vai com o que tem, que foi a provocação dele. E aí, agora, assim, o começo do ano, eu foquei muito em mapear os desafios com os diretores, priorizar, e fazer pitch days, porque aí eu colocava o VP
junto com os diretores, junto com as pessoas que vão tomar a decisão para falar assim, essas startups são legais, eu quero olhar. E a gente fez assim 11 pitch days. A gente está com acho que 8 POCs para acontecer, 5 no pipeline. Agora que eu estou focando mais em posicionamento e cultura interna. E aí, que eu estou fazendo que para mim é o grande pulo do gato, né? É um programa que chama Embaixadores da Inovação e Agilidade, que inicialmente vão ser 15 embaixadores, que são gerentes, que estão cuidando, que são os gerentes que participaram desses pitch days e que vão cuidar das POCs na prática, né? Acompanhar essas provas de conceito, definir os KPIs, definir o objetivo, o que é sucesso e etc. E aí eu criei um programa com talks e workshops, uma mistura dos dois, para trazer ferramenta, conceitos e cases inspiracionais. E aí, eu fiz o kickoff desse programa semana retrasada. Para vocês terem ideia, eu vou ter que fazer outro kickoff, porque o número de embaixadores subiu para 40. Porque um VP ficou pé da vida que não tinha gerentes dele. Eu falei, mas não é à toa que não tem gerente seu, é porque você não está envolvido. Você não está... o seu time não está envolvido o suficiente. Mas gerou buzz o negócio, assim, gerou ruído, vários outros gerentes, nossa, quero muito participar, nananã. Então, agora são 40 embaixadores e a gente vai fazer um segundo kickoff semana que vem. E aí eu quero fazer um negócio muito legal para realmente, assim, sabe, perturbar essas pessoas, os gerentes que são que vão executar esses projetos, abrir a cabeça deles, mostrar o ecossistema, levar eles para conhecer as startups, para ir em eventos, conhecer os hubs de inovação, o Distrito, o Cubo, a The Bakery. Então, assim, a gente agora está começando a revolucionar, chacoalhar o pessoal nesse sentido. E aí tem a parte de posicionamento externo, que você também acabou perguntando, né? A gente agora vai com mais peso em... Agora que eu tenho um time mais estruturado, alguém olhando para a parte do negócio e alguém olhando para a cultura e posicionamento. Então, eu consigo dar vazão para conseguir ir em evento, estar mais conectada com o ecossistema, ter uma estratégia para contar essa história de Open Innovation, tanto para os 50 mil colaboradores da RD, tanto para o mundo lá fora, e vou conseguir começar a incentivar, pelo menos, o nível de gerência, porque VP, CEOs e diretores estão comprados. E aí, outro ponto que eu pactuei quando eu topei o desafio foi: a área tem que ter budget, tem que ter dinheiro, a gente vai pagar as POCs, porque senão a área de negócio não vai ter, não sei o quê, não vai acontecer. Eu não estou a fim de trabalhar, nadar para morrer na praia. E a outra coisa é um fast track, assim, hoje pode demorar 4 meses para um fornecedor ser cadastrado na Raia Drogasil. Tem que virar 10 dias, uma semana. Então, a gente está super em cima disso para facilitar quebrar essa burocracia maluca e conseguir fazer essas POCs funcionarem. Porque se eu depender do sistema como ele não vai acontecer. Aqui são as empresas que a gente investiu, fala um pouquinho. Quer me perguntar, Vivi? A Vivi acho que quer perguntar. Boa. Vivi, você está no mudo.
Gente, me perdoa, eu tô acostumada com Meet, daí eu me perco um pouco no Zoom, mas eu queria entender contigo se você prefere que eu fale agora, ou você prefere terminar a apresentação, e aí depois a gente abre ali para perguntas, até mesmo para a gente não quebrar ali o seu raciocínio, porque eu tenho algumas, tá? Não é uma só. Não, na verdade, eu tenho, na verdade, uma conclusão para mostrar, mas se você quiser perguntar, não tem problema, porque assim, o conteúdo em si, eu já passei o que eu queria passar. Falta só eu finalizar com algumas lições que eu aprendi no meio que eu estou aprendendo, né, na verdade, mas que eu já percebi e tirei minhas conclusões disso, né? Então, Certo. se quiser esperar... Eu vou esperar você concluir, que eu acho muito rico para nós, e depois eu faço as minhas perguntas, que pode ser que as minhas perguntas sejam respondidas nesse momento. Tá bom. Combinado. Então, aqui eu falei sobre as empresas e no site hoje da RD tem uma landing page da RD Ventures, mas só fala das empresas e do fundo, não fala da plataforma ainda, como eu expliquei para vocês. Então, se vocês quiserem saber mais, tem lá. Aqui era só exemplos de outras empresas que também estão fazendo aquisições e etc., né? Então, não é algo que só a gente está fazendo. E, em suma, o que eu aprendi até agora, né? Em resumo, uma real transformação tem que começar com boas razões. Então, você tem que ter um porquê muito bem fundamentado para você começar um tsunami, que nem a gente começou no começo de 2020. É um hard commitment de longo prazo e um processo. Então, o que eu falei, assim, não dá para esperar que a gente lançou a Habitat funciona, achamos o Product Market Fit, o que as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo. Não é assim. A gente tem que estar testando, errando, volta, aprende, e você tem que estar comprometido. A alta liderança, o conselho tem que estar apoiando isso, entender que é um processo de longo prazo, que vão ter erros. Aqui, como eu falei, o apoio e a crença de quem está lá em cima é o que mantém o projeto de pé. A síndrome do sucesso é real, então, putz, a gente muito bem podia não ter se provocado desse tsunami da saúde, porque a Raia Drogasil é disparada, líder de mercado, vai muito bem, gera resultados, distribui dividendos, mas quando você... E aí tem até um livro que eu indico muito, que fala um pouco sobre isso, que chama Think Again, de um cara chamado Adam Grant. De você estar sempre repensando o que você está fazendo, mesmo se você está tendo sucesso. Você tem que sempre repensar, porque senão você acaba sendo engolido pelo sucesso, e você não vê o tsunami que está vindo, né? Então, dou um exemplo. Putz, por que a Telefônica não comprou o WhatsApp, o Facebook comprou? Para eles foi muito ruim, né? Então, a síndrome de sucesso é real e precisa tomar cuidado. Sempre começar simples, porque já é complexo fazer qualquer transformação. Se você começar assim, você tem que ter o que você quer, onde você quer chegar no longo prazo, mas você precisa começar de um jeito que a coisa comece a andar e que tenha quick wins para ir motivando, porque senão parece algo muito distante e impossível. Inovação aberta é o máximo e humildade também, então a gente é muito aberto a aprender com os pequenos, e a gente entende a importância disso, a gente sabe que, e até é um mantra que eu quero que esteja na landing page nova de plataforma RD Ventures, assim, queremos aprender com os pequenos. Esse é todo o racional e a lógica de Open Innovation, né? Eu não tenho esse capability, então o empreendedor lá tem, aquela empresa tem, putz, deixa eu me unir com ele, deixa eu
contratar ele. Inovação é a arte de aprender em cima de erros, e aprender com o erro do outro também é mais barato, então isso é importante. E você tem que estar aberto a nova estratégia, novos skills, capabilities, novas pessoas, novos modelos de trabalho, nova cultura. Quando a gente foi montar a Vitat, assim, no começo a gente começou a contratar pelo RH da Raia Drogasil. Falou, não, esquece. São outras pessoas, é outro perfil, é outra cultura. A gente tem que ter nossa própria cultura, mas é complexo porque, ao mesmo tempo, é interdependente da Raia Drogasil, né? A Vitat não existe sem a Raia Drogasil. Então, mas é importante você ter uma certa independência e conseguir criar uma cultura mais ágil, com outros skills, para fazer esse tipo de disrupção que a gente se comprometeu a fazer. É isso, assim, de conteúdo que eu queria passar para vocês. Agora vamos, enfim, abro para mais perguntas. Perfeito, Ju, obrigado. Só pegar, reassumir aqui. Obrigada a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Você consegue diminuir o seu compartilhamento? Porque aí a gente pode voltar para a discussão. Senão eu assumo. Deixa eu ver. Pela sua jornada, né? Eu acho que, para mim, para a Iseli, deve ser muito gratificante ver uma mulher tendo essa jornada que você teve, né? E tendo o sucesso que você carregou ali, mérito seu, né? Esforço, são só marcas, né? Tudo que você construiu foi porque você iniciou, né? Então, eu acho que para a gente é muito gratificante. Eu tenho algumas perguntas. Obrigada. Quando a gente pensou na WeConecta, a gente teve ali alguns players, né, que a gente se identificou. Você citou um livro, e eu vou tomar a liberdade de citar um outro livro, que é um livro super curtinho, chama Roube como um Artista, que fala sobre as boas ideias. Chama Roube como um Artista. Roube como é uma artista. série de livros. Isso. Ele tem um propósito de que você não está fazendo plágio, mas que você está tentando replicar a sua maneira da melhor forma, né? Ele cita muito a questão do Kobe Bryant querendo copiar as jogadas do Michael Jordan, sabe? E ele não conseguia, porque ele tinha diferentes... ele era uma fisiologia diferente, ele tinha um peso diferente, um tamanho diferente, não dava certo. Então, sempre saía algo otimizado, mas é sobre se espelhar em alguém, né? Uhum. E quando você trouxe as suas empresas, eu lembrei de no que eu me espelhei para poder criar junto com os meus sócios a WeConecta, né? Porque a gente surgiu a partir de uma dor. E aí eu vi muita interação com a Healthbit, né? Como você mesma trouxe. E eu tenho uma dúvida, uma pergunta sobre a Healthbit, na verdade. Tá. Um ponto é, como é que você chega naquela informação que você alimenta o seu dashboard? Isso, eu peço desculpas, talvez seja pelo meu trajeto chegando em casa, não ficou claro para mim, né? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta, você falou que vai abrir para novas buscas em 2023, né? Qual que é a prioridade de vocês, né? O que vocês estão buscando, estão olhando para realmente poder abrir uma oportunidade para que essa startup entre dentro do seu hub, né? O que vocês estão olhando? Porque você tem uma variedade de produtos lá, né? Uma variedade de empresas. O que seria algo que vocês abriria ali, seria um farol, né? Para que vocês olhassem. Respondendo sua primeira pergunta, a Healthbit manda um formulário para todos os colaboradores, um formulário de Google Forms mesmo, perguntando tudo da saúde da pessoa, do sono, de tudo. A taxa de resposta é bem alta dentro da Raia Drogasil. Não sei te falar quão alta é em outras empresas também, mas como a gente pegou esse negócio da saúde do colaborador de uma maneira assim, como um projeto muito importante da empresa, tem muita repercussão lá dentro, né? A gente tem um programa hoje que chama
Ai, como chama? Minha Melhor Versão. Com o Márcio Atala, né? E aí, gente, o pessoal, principalmente de farmácia, né? Que são as 45 mil pessoas que trabalham na empresa. O que eles se engajaram, assim, de ir postar foto do que tá fazendo, emagrecendo e fazendo exercício físico. Então, esse programa virou assim, as pessoas perderam 20, 30 quilos, histórias que você chora de emoção, sabe? Da pessoa que tava, sei lá, ia virar diabética, tava inteira ferrada, e hoje tá bem, tá disposta. E quando você tá bem de saúde, tudo melhora na vida, né? É um ciclo, é holístico, não tem como se desvincular. Então, isso ajudou muito, e aí a Health Beat foi muito estratégica para a gente. Ela foi construída assim, para os colaboradores da rede da RD. Não, a Health Beat era uma empresa que fazia isso, começou a prestar serviços para a Drogasil, aí a gente entrou nessa onda de transformar a saúde do colaborador, viu uma oportunidade dentro de Universe, que hoje a gente distribuía só o desconto do medicamento para mais de 1.000 Eu tenho Universe. Você tem Universe? E aí falamos, nossa, imagina se a gente constrói um novo produto, um Universe 2.0, que você começa com o mapeamento da Health Beat, e aí você vê clusters de pessoas que estão prestes a ter burnout, clusters de pessoas que têm problema nas costas, clusters de pessoas que têm propensão a câncer de mama, e você, enfim, consegue vir com as soluções que, enfim, a gente também vai ter que trazer e é parte da construção desse ecossistema, mas você traz as soluções junto com o mapeamento do problema. Hoje as empresas... Você vende isso para as hoje a rede Drogasil vende para as empresas. Hoje vende só para o B2B, né? Ele vende para todas as empresas, todas as indústrias, como um benefício. Sim, exatamente. Certo. Agora eles estão começando o Universe Prime, mas ainda um modelo muito transacional, ainda pouco de saúde, mas isso vai se transformar, porque a gente vê aqui uma oportunidade muito grande de você movimentar a saúde no B2B, muito mais fácil do que no B2C. Mas Sim. a Vitático é voltada para o B2C, porque a Raia Drogasil tem ativos estratégicos para isso, né? Tem 40 Elas se complementam, né? A Healthbot e a Vitat, elas se complementam, ela faz um ciclo, né? E no fim, eu acho que vai acabar sendo uma coisa só. Eu não consigo enxergar isso sendo duas coisas distintas. Eu acho que em algum momento esses dois se juntam e viram um produto único de prevenção e cuidado diário com a saúde, uma plataforma única, um ecossistema único. Aí a sua pergunta, sua segunda pergunta o que vocês estão buscando, o que a gente está buscando? E chama o farol em 2023, que acende o farol em 2023. Olha, a Habitat funciona muito que nem uma startup. Então, eles decidem o que vai ser foco, literalmente, a cada trimestre. Então, eu não posso te dar com toda certeza o que vem para o ano que vem. Mas duas coisas que eu sei que sempre estiveram no nosso roadmap, lá atrás a gente viu e falou muito dessas coisas, são wearables, marcas fortes em saúde para dar credibilidade para a Vitat. Então, sabe, ter um Einstein da vida lá dentro, uma beneficência portuguesa atendendo, um sírio-libanês, um Fleury, se associar a grandes marcas, acho que também vai ser outra coisa bem importante. E agora a gente está olhando para diabetes bastante, diabetes e obesidade. Então, e aí... Isso é bem legal. Deve entrar a saúde mental também, mas assim, como eu falei, tem o desafio muito grande hoje em tecnologia e produto.
E antes de voltar a pôr coisa nesse ecossistema, eu preciso arrumar a base, porque senão eu vou escalar, eu vou direcionar um produto que não se provou ainda, sabe? Que não tem product market fit, para um canhão de 40 milhões de pessoas que vão desengajar. Então, eu vou gastar cartucho à toa. Então, a gente está entendendo agora coisas que a gente despriorizou quando a gente fez a aquisição da TechFit, que eram essenciais dentro da nossa visão. Duas delas era essa de ter marcas fortes dentro da plataforma, e a segunda é gamificação. Você ter um programa de gamificação atrelado à melhoria da saúde da pessoa. Então, é uma relação troca-troca, né? Você não consegue engajamento se você não oferecer algo em troca. E não é só produto, né? Não. Então, eu tenho a sensação que o conselho vai puxar muito isso. Até porque, eu tive uma conversa com uma das pessoas do conselho faz 3 semanas e a gente falou muito desses 2 elementos. Então, eu acredito que eles vão puxar bastante isso. Certo. Depois desta mentoria, eu gostaria muito de poder ter a oportunidade de conversar com você sobre isso, porque lá em Israel tinha a Switch. Não sei se você chegou a esbarrar com eles lá. A Switch também? Não, a Switch, ela é focada em hábitos de saúde e é um app. Então, eles podiam, por exemplo, Switch, é como se fosse um doce, só que é SWEETCH, Switch. E ela teve um aporte, assim, de milhões de dólares o ano passado ou o ano retrasado, agora eu tenho que olhar aqui na reportagem. E ela é um app direcionado para wearable, né? O Fleury investiu, eu não conhecia. Exato, a TI do Fleury, ela comentou sobre isso numa reportagem, né? Uhum. E ela falou da importância realmente desse engajamento, que hoje o foco não é mais a doença, né? Muita gente ganha dinheiro com a doença, bem o que você trouxe. Agora a gente tem que, não é ganhar dinheiro com a saúde, que é feio de falar, mas tem que começar a otimizar o custo com saúde, né? Sim. E não só gastar com a doença, porque o nosso propósito não vai acabar com o câncer, né? A gente não vai acabar, porque não vai acabar. Não tem como acabar com o câncer. Evitar com que as pessoas tenham, ou... Numa fase precoce, né? Exato, numa fase precoce, tratar precoce. Gente, tudo volta nos hábitos. É comer, dormir, se exercitar e cuidar da saúde mental, da cabeça. Exato, não exato. foge disso, assim... Exato. Eu pessoalmente já passei por algumas coisas físicas que eu tenho certeza que foram desencadeadas por causa do emocional, assim. Então, não adianta... você tem que ir pela raiz, né, do problema, que é mudança de hábito, que é a coisa mais difícil de você mudar. Não é fácil, não é uma coisa de curto prazo, né? E o Exato. principal disso, a gente tem que engajar, a gente tem que alinhar com o cliente essa expectativa, porque para você poder inovar dentro da área de saúde e ganhar dinheiro, você tem que gastar. Essa é uma premissa que os serviços de saúde hoje ainda ele não têm, imaturos em inovação e tecnologia, que eles ainda não têm essa premissa. Então, esse engajamento, essa provocação que vocês têm feito no mercado é muito saudável, não só para mim, mas para mim, para a Iseli, para o Daniel, porque a proposta nossa é deixar a saúde digital, né? Fazer um processo de saúde digital. Assim, a gente não acredita que é 100% digital, a gente acredita não é, mas tem uma boa parte. High-tech, low-touch, assim, em saúde, o contato nunca vai deixar de existir, a gente acha, pelo menos. Mas a gente acredita que muita coisa tem que ser mais digital, muito mais digital. Para o diagnóstico precoce, a gente acredita que tem que tirar o analógico, o que puder ser digital, tem que subir para o digital para reduzir o tempo de fila, de espera, de diagnóstico, né?
Então, é o que a gente fomenta muito com a WeConnect, é muito alinhado ao que vocês fomentam também, né, dentro de outras áreas. E um outro ponto importante que eu acho que é essa proposta que vocês têm, né, de conectar as empresas, né, conectar os hubs, que nem a Iseli tem a cabine, dá para a gente identificar a pessoa com um risco, passar para o médico atender a pessoa dentro da cabine da Iseli, e pode ser o Daniel, ou pode ser a empresa do Daniel, que é um médico do colaborador, né, que é um médico do trabalho. Então, assim, é um serviço de medicina ocupacional. Então, assim, eu acho que é muito válido, né, essa conexão de hubs e quem está ganhando a população. Começou, ano passado a gente testou a cabine, mas a gente teve que parar tudo, porque a gente falou, a gente precisa primeiro integrar essas 3 coisas que a gente investiu e precisa fazer isso funcionar. Mas a gente chegou a colocar uma cabine da RAI, é a sua, né? Não, é a Não. Lorraine. Da Lorraine, né? Da Lorraine. Isso, a Lorraine agora ela usa ela tá pegando a minha cabine e eu tô colocando os equipamentos dela, porque ela tem os devices, os IoTs, né? Legal. E a gente está integrando isso daí. A gente chegou a colocar e testar, mas a gente falou assim, estopa tudo, assim, para tudo, porque a gente precisa primeiro arrumar a casa antes de expandir esse ecossistema. Então, foi muito isso, assim, e até... Então, posso só pegar um gancho aí? Assim, eu acho legal, assim, primeiro, parabéns, sensacional, né? Eu já tinha falado da Vitati, tinha falado até com o Dr. João, a gente conversou um pouquinho sobre... ele é sensacional. Isso. Ele é fofo demais, eu já conhecia ele do Horas da Vida e como a gente é conectado por ser projeto social também, então a gente já conversou um pouquinho. Então, em primeiro lugar, parabéns, né? Eu acho que estava mais do que na hora. E aí, assim, a minha pergunta é, como vocês vão rastrear? Porque, assim, eu acho que a grande dificuldade que a gente tem hoje em saúde é o rastreamento. É o você desfecho, né? É você entender, assim, porque assim... a grande pergunta que a gente faz para todas as startups. Então, porque assim, a grande vantagem que eu vejo assim, em cabine, esse processo todo, é o conhecer, porque não existe uma base de dados, pelo menos que seja pública, ou assim, né? Talvez cada um tenha a sua, e uma micro-região, e uma micro-comunidade, mas o que eu vejo de grande vantagem dessa pulverização e do digital é esse rastreamento, principalmente quando você fala fora do eixo, o eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Sul e Sudeste. Vamos falar em Sul e Sudeste. Sul e Sudeste, você ainda tem uma digitalização. Quando você vai, população ribeirinha, quilombola, sertão... então, e aí, assim, eu entendo que existe para essas comunidades essa necessidade do digital, de você levar uma estrutura, porque a pessoa... tudo bem, vou abaixar o aplicativo. Você abaixa o aplicativo aqui. Eu estou fazendo um hospital para a Unimed também, em Santarém. Um hospital gigante, 14 mil metros quadrados. Santarém esse ano. Então, você sabe, né, como que é a internet em Santarém. Não preciso nem contar. Não tem. Então, assim, você não consegue ter... Eu não conseguia fazer uma videoconferência. Então, assim, essa questão da conectividade, como vocês estão vendo isso, né? Porque, assim, a gente... Tudo bem, estamos namorando 5G, estamos namorando todas essas histórias que o pessoal está falando, e assim, etc. e tal, mas eu acho que esse é o grande pulo, né? Você levar uma solução que você consiga entender as necessidades e, assim, fazer um programa preventivo. Eu acho que tem 2 coisas, assim. Primeiro, a gente realmente... por enquanto, a Raia Drogasil, por exemplo, provavelmente não está em Santarém. Drogasil seria, que está no norte, né? Então, a saída que eu vejo para isso é de ter dentro da Vitati um mapa, um guia de como navegar dentro do SUS. Porque o SUS é um sistema de referência mundial. O problema do SUS é a atenção primária, né?
Mas se você consegue resolver coisas de atenção primária com tecnologia, e aí depende sim do 5G, de ter internet em Santarém, assim, é complexa essa resposta, assim, mas aí eu acredito que a gente vai ajudar oferecendo um mapa de como navegar no SUS e usando as nossas farmácias para fazer a parte de atenção primária, usar o farmacêutico muito mais. Hoje ele está atrás do balcão vendendo medicamento. Há 30 anos atrás, se estava com uma dor de barriga, você ia falar com o seu farmacêutico e ele te falava, olha, de fato, pode ser um apendicite, vai para o hospital, ou não é nada, toma um Estomazil e vai para casa. Então, é assim que eu enxergo, assim, o que também está dentro do nosso alcance de fazer. Fazer um papel assim, muito mais ativo em atenção primária, ajudar quem não tem plano de saúde através do SUS, e a Habitat para quem não tem plano de saúde, assim, para quem tem plano de saúde é mais... Putz, eu não me importo em gastar além do plano, porque por enquanto a gente ainda não está associada a nenhum plano, mas eu quero fazer esse teste na farmácia, na esquina, é mais conveniente, é mais rápido. Então, ou para essa pessoa, ou para quem não tem plano, mas ainda em quem está dentro das grandes metrópoles. A gente está em todos os estados, mas a gente não está longe de estar em todas as cidades, né? Sim, mas assim, eu acho que existe muito mais farmácias do que UBSs. E assim, vocês pensam em uma se aliar, por exemplo, a programas tipo Saúde da Família? Sabe, agentes de comunitários, de vocês serem um canal. A gente está muito longe disso, mas eu acredito muito nesse caminho. Então, porque eu também acredito, porque vocês são muito mais especialistas do que o agente comunitário que chega lá e que não tem informação nenhuma, na verdade. A gente já falou, eu falei com uma startup, inclusive, que fazia isso de agentes comunitários, conectava, o Dr. João que fez a ponte, inclusive. Vai chegar esse momento, mas ainda não estamos lá. É complexo você fazer... mas essa visão estratégica de vai chegar nesse momento, que já é bacana demais, entendeu? Sim. Que eu acho que é o que a gente está desenhando aqui. Isso é a grande vantagem da Raia Drogasil. É uma empresa de dono, apesar de ser de capital aberto, é controlada por 4 famílias que têm visão de longo prazo. E por isso estão fazendo o que estão fazendo e investindo na Habitat. Porque querem que a empresa se perpetue, que continue sendo líder, que enfim, não seja disruptada. Então, de fato, a gente tem muita visão estratégica e excelência operacional. Agora a gente está entrando nesse mundo de tecnologia, né? Que ainda para a gente é muito novo. Então, não é. E que não é um dos nossos ativos, definitivamente não. Não, Juliana, eu acho que você trouxe ao longo da apresentação, né? Quer dizer, o tamanho do desafio que é você, de fato, não só fazer uma transformação digital, mas também que esse ecossistema digital seja uma linha de negócio relevante para a empresa, né? Porque está claro que é um investimento estratégico, né? Tem meta de curto, médio e longo prazo. Tem uma questão cultural importante, até vi a foto dos embaixadores lá, quer dizer, que tem que... Cara, a gente está falando de quantos colaboradores na empresa? 45 mil é mais, né? É mais. 50 mil. Então, a gente está falando desse programa de inovação de 40 gerentes. De transformar mesmo a cultura, né? Eu acho que a gente ainda fala muito de iniciado para iniciado, mas eu acho que, de fato, isso tem que estar... como falar, eu vejo muito valor, eu sou muito... Né, conheço a Lívia, por exemplo, a Lívia da Cuco há muito tempo, então a hora que ela se pluga no ecossistema com você, eu falo assim, cara, faz total sentido. Agora, eu acho que o momento é do investimento, mas o que a gente quer é que os ecossistemas de inovação de vocês, da AFIA, da DASA, né,
Sabin, Fleury, quer dizer, tem que Esse é um ter grande ecossistemas de sucesso, tem que ser linhas de negócio de sucesso, né? Porque assim, todo mundo tem a mesma visão pela primeira vez na saúde, todo mundo tem a mesma visão. Agora, o ponto é, a gente vai ser parceiro ou competidor? É a grande pergunta. A gente quer ser parceiro. Mas vocês sabem, eu acho que tem um aprendizado, conversando com você, te escutando, na verdade, escutando outros colegas Eurofarma, quer dizer, está todo mundo aprendendo, né? Quer dizer, entende que é importante, mas tem uma questão de médio prazo, quer dizer, de como é que a gente vai fazer isso em negócio. E eu acho que tem questões estruturais, até para fazer o contrato, às vezes é difícil, quer dizer, não vamos glamorizar esse processo, né? Muito. A gente namorou, enfim, com várias dessas, mas como o nosso não está pronto, o deles não está pronto, tipo, ainda não conseguimos fazer nada junto. Mas acho que vai caminhar para unir forças pela primeira vez no sistema de saúde, que é um sistema dominado por grandes players com incentivos perversos entre si. Ponto. Pela primeira vez, todo mundo entende que a saúde tem que ser preventiva, que tem que olhar para a mudança de hábito, tem que baixar o custo da saúde, porque as empresas não aguentam mais o aumento da sinistralidade. Todo mundo entendeu que tem que ser um modelo que não é mais fee for service e mais value-based. Todo mundo tem a mesma visão. Agora, a execução e os pontos de partida são diferentes, né? É o que vai determinar o sucesso aqui. E eu acho, só complementando o que você falou, Ju, dá para... Desculpa, Juliana. Não, todo mundo me chama de Ju, ninguém me chama de Juliana. Só complementando o que você disse, dá para ganhar dinheiro com a doença? Dava, mas dá para ganhar muito mais com a saúde. Total. Muito mais. Total, muito mais, porque com a doença é um mercado assim, com a saúde é um mercado assim. Eu tô falando em alimentação, bem-estar, entorno, família, assim, a gente, na época... E é um mercado de recorrência, né? De recorrência. A gente fez uma e compartilha a responsabilidade também, né? Da pessoa que precisa se cuidar. Não transfere 100% da responsabilidade para o serviço, sabe? A pessoa, ela assume ali a autonomia da sua saúde também, né? Sim, total. Você dá autonomia para a pessoa, a visibilidade da saúde dela, você junta todos os dados da pessoa num lugar só, então para a pessoa é muito benéfico. Mas qual era o outro ponto que vocês tinham falado? Fala, seu Daniel. Tá no mudo. Boa noite, eu tenho que ir, ter outra reunião agora. Beleza, tamo junto. Obrigada, Daniel, por participar. Valeu. Legal. Ju, como é que vocês estão vendo a questão da telemedicina? Eu vi que agora vocês também são sócios da Lab, então essa é a minha pergunta de encerramento. A gente é muito a favor da telemedicina, né? O que a gente mais queria era pôr telemedicina dentro das lojas, mas tem um problema de regulamentação ridículo, que hoje impede. Então, a visão e o propósito de ter investido no Labi, ter o Labi como um parceiro estratégico, é poder oferecer esses serviços através do Labi. Então, hoje a gente abriu 2 unidades do Labi, perto de espaços colados em espaços Vitati, que oferecem telemedicina e outros produtos que completam mais essa jornada de saúde. Então... Muito legal, muito interessante. Agora eu entendi. Na Brasilândia e o outro... Campo Limpo. Não é um lugar mais longe. Quando o pessoal veio visitar, lembro que era tipo 1h30, assim. Interessante, a questão do acesso mesmo, né? Sim, total. A visita eu não sabia. Grajaú, que a gente abriu as 2 unidades, uma no Brasilândia e outra no Grajaú.
Uhum. É longe, Grajaú. Eu já trabalhei no Hospital Geral de Grajaú como fisioterapeuta. É longe. Muito bom. Mais alguma questão? Já estamos no... Excelente. Bom, estou à disposição quando quiserem bater papo, conversar mais, a gente marca. Muito obrigado, agradeço, Juliana, pelo seu tempo. Eu agradeço ao Simba por disponibilizar a mãe, né? É muito bacana. Só vamos fazer aqui uma foto final. E parabéns pelo trabalho, maravilhoso. Obrigada pelo convite. Só uma fotinha aqui no 3, ó. Muito obrigado, Juliana. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, votos de um ecossistema cada vez mais forte. Obrigado, Vivi e Zeli. Obrigada. Também, parabéns a todos vocês também, gente. Parabéns. Obrigada. Obrigada, tchau. viu? Tchau. Tchau.